E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando do amplificador operacional e vou apresentar mais duas topologias, né, duas configurações que a gente pode utilizar ele dentro de um circuito. No vídeo passado eu mostrei a configuração de ganho inversor e não inversor. Hoje nós vamos ver a configuração de somador e de subtrator, né? Sempre coisas mais ou menos duais ali, né? Então, antes da gente começar, não esqueça, por favor, de deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito para você não perder os vídeos futuros. Beleza, gente? Então, vamos lá. Configuração de somador, gente. Aqui eu vou fazer para um caso particular, tá? Eu vou fazer para uma soma de 3 sinais, mas vocês vão ver que pode ser para N sinais, né? Tanto faz. E como que a gente vai fazer isso? Vamos de novo desenhar aqui o nosso amplificador do jeito que é da minha preferência. Eu gosto de colocar esse terminal aqui em cima, assim como eu sempre digo, não faz diferença. A saída vai estar aqui, entrada, entrada. Beleza. Como que isso vai funcionar, gente? Essa configuração, vocês vão ver que é idêntica à configuração não inversora. A gente só vai adicionar mais sinais em um mesmo nó, ok? Então, olha só. Aqui a gente vai aterrar igual na configuração inversora, só que aqui no terminal inversor, ao invés de ter uma fonte de sinal, vão ter várias e que vão estar basicamente em paralelo. Olha só. Então, vou chegar só um pouquinho para cá e aí vai ficar o seguinte. Daqui eu vou quebrar em vários caminhos. Então, vem aqui, vai ter um cara aqui, vai ter um cara aqui e vai ter um cara aqui. Eu vou fazer 3, mas vocês vão ver que o raciocínio vale se fossem 50, né? Enfim, aqui vai ter uma resistência, aqui também, e aí ali vão ter as 3 fontes de sinal. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, o V3, aqui eu vou ter um V2, aqui, e aqui em cima eu vou ter um V1. Vou ter que chegar um pouquinho mais para o lado, né? Assim, eu estou fazendo para esse primeiro conjunto de deduções, eu estou desenhando a fonte, né? Mas mais para frente eu vou usar simplesmente isso aqui, ó. Ao invés de eu desenhar a fonte aterrada, eu vou só botar assim, ó, V1, ok? Só o sinal chegando ali. Mas, como eu disse, para a primeira vez, né? É sempre bom a gente fazer uma representação mais completa de tudo que está aparecendo ali. Então, esse aqui vai ser o nosso V1, V2, opa, V2, V3, e aqui é o nosso V0. É um somador, porque eu quero somar sinais, obviamente, né? Essa resistência nós vamos chamar de R1, R2, R3, e tá faltando, claro, a nossa realimentação negativa, né? Vou vir aqui e conectar na saída. Esse resistor aqui, nós vamos chamar simplesmente de R, ok? Já que aqui pode ser 3, 4, 50 caras, não sei como que vai ser, né? Parece intimidador, mas não é, gente. Observem só. Vamos de novo lançar mão do nosso argumento do quê? Do terra virtual e de que não entram correntes no amplificador. Simplesmente isso. Olha só. Se aqui é 0 volts, esse potencial vai ser carregado para cá e aqui também vai ser 0 volts. Vocês concordam? E é só isso. Usando esse argumento, né, a gente consegue equacionar o ganho tranquilamente. Posso fazer isso de algumas formas. Posso usar uma tensão de nó, né, ou posso equacionar as correntes. Né, pensar aqui que isso é a corrente I1, I2 e 3 e que elas somadas vão dar essa corrente aqui. É um jeito. Vou usar as tensões de nó só para ficar um pouquinho legal. Né? Eu vou agora pensar o seguinte, que as correntes que saem deste nó aqui tem que dar zero. Né? Então, qual que é a corrente que vai para cá? Mentira, gente, mudei de ideia. Eu vou fazer assim, essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente é igual a essa, né? Então, vai ficar o seguinte, aqui eu tenho I1, I1, aqui eu tenho I2 e aqui eu tenho I3. Vou fazer desse jeito que os sinais da expressão já vão ficar mais coerentes. E essa aqui é a minha corrente I. Beleza, então eu sei o seguinte, que I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual a I. Beleza. Qual que é a corrente 1? É V1 menos 0 sobre R1. Então vai ficar assim, V1 sobre R1. Concordam? Agora, mais V2 sobre R2. Mais V3 sobre R3. Vocês concordam? Que é sempre V2 menos 0 sobre R2. V3 menos 0 sobre R3, né? Enfim.
Isso aqui tem que ser igual, agora muito cuidado, né? Qual que é a corrente I? É a diferença de potencial sobre a resistência. A diferença de potencial é 0 menos V0. Então vai aparecer aqui 1 menos V0 sobre R, ok? Então, o que vai aparecer aqui? Vamos equacionar a tensão de saída, né? Vai ficar o seguinte, eu vou passar esse R multiplicando e esse menos dividindo. Então vai ficar assim, V0 igual a menos R vezes V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3. Essa aqui é a expressão do nosso somador. E como vocês podem ver, é um somador inversor, né? Ele carrega também ali um sinal de menos. Nossa, aqui tá ficando ruim. Vou botar um pouquinho maior. Pronto. Ele também carrega um sinal de menos, né? Intrínseco ali ao circuito. Mas não tem problema, gente. Aqui vocês vão ver o seguinte. A gente está usando como exemplo fontes de tensão contínuas, né? Mas muitas vezes você vai ter sinais senoidais, por exemplo. Então, você multiplicar um seno por 1 ou menos 1, né? Você só está adiantando ele de 180 graus, enfim. A natureza do sinal continua a mesma. E vocês podem ver o seguinte, né? Apesar de ser um somador, ele é uma soma ponderada, né? Assim, cada tensão aqui, V1, V2, V3, está sujeita a um ganho diferente, né? O V1 está sujeito a um ganho R sobre R1. O V2 é R sobre R2. O V3 é R sobre R3. Como que a gente pode tornar isso um pouco mais igual, né? Mais bem distribuído? A gente pode fazer o caso, né, do seguinte. Se eu tiver aqui R1 igual a R2 igual a R3, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, né? Que V0 é igual a... vamos colocar isso tudo igual a uma resistência RK, né? Então, vamos botar isso aqui, isso igual a R3, igual... Posso botar até igual a R, né? Então, vamos botar isso tudo aqui igual a R. Vai acontecer o seguinte. Esses caras eu posso colocar em evidência, vai cortar com esse R, né? Então, vai ficar assim. V0 igual a menos V1 mais V2 mais V3. E aí eu vou ter um somador puro, né? Que aí assim eu tenho os sinais exatamente somados, bonitinhos, sem nenhum ganho. Ou se eu quiser botar igual a uma resistência arbitrária aqui, um R, colocar igual a 1 e o R eu coloco igual a 2, né? Eu vou ter todos os sinais somados com um ganho comum a eles, né? Então assim, eu consigo distribuir isso de uma forma um pouquinho melhor. Aqui a gente está considerando tudo ideal, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: isso na realidade é um pouquinho difícil, porque se você vai montar esse circuito, né? Você vai usar resistores ali discretos e eles nunca são perfeitamente iguais, né? Então é difícil você obter esse casamento aqui muito perfeitinho. Na prática você vai ter uma distorção ali, mas é claro, né? Você quer sempre minimizar essas coisas. É melhor você tentar aproximar eles o máximo possível do que usar todo mundo descasado ali. Mas essa é a configuração do somador. Vocês veem o seguinte, né? Se eu quisesse aqui colocar mais 10 fontes, cada uma com o seu resistor associado, e aparecer aqui um mais V4 sobre R4, mais V5 sobre R5, até um VK sobre RK. Tudo bem? Existe também, gente, uma configuração de somador não inversor, mas ela não é muito comum, eu não vou trazer ela aqui porque geralmente não é muito explorada, só mais na frente, quando você está estudando eletrônica e quer aprofundar mais em amplificadores operacionais. Eu não vou trazer ela aqui justamente porque a gente está só explorando um pouco mais por alto esse dispositivo. Beleza, gente, agora vamos ver a configuração do subtrator. Essa é um pouquinho mais complexa, tá? Mas vocês vão ver que com o que eu vou passar aqui, uma espécie de técnica de memorização, vocês não vão ter dificuldades em lembrar essa topologia. Como que ela funciona? De novo, o mesmo passo a passo, né? Então vamos lá. Coloco esse cara aqui em cima. Beleza. Agora, olha só. Na parte negativa, nós vamos fazer igualzinho um amplificador inversor, ok? Então, temos aqui o nosso resistor. Temos o nosso segundo resistor. Fazendo um pouquinho mais alto, né? Ficou meio apertado aqui. Temos o nosso segundo resistor, beleza? E aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, vai ser quase a configuração não inversora, só que vai ter um detalhe. Eu tenho aqui a minha fonte, ok? E aí, ao invés de ela estar conectada direto, a gente vai fazer um divisor de tensão, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui tem um resistor,
ficou um pouco longe, vou fazer só o seguinte. Chegar essa turma para cá. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Vai estar conectado aqui. Eu vou ter um resistor aqui e um outro resistor aqui. Beleza? Vai ficar algo mais ou menos aqui assim. E isso conectado na nossa fonte. Não está aparecendo a princípio, mas isso aqui é um divisor de tensão, ok? Esse cara aqui e esse cara aqui estão no mesmo potencial, beleza? E eu preciso da minha segunda fonte de tensão, né? Ela vai estar bem aqui. Exatamente esse cara. Todo mundo aqui conectado na mesma referência. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos aos nomes. Esse aqui nós vamos chamar de V2, esse aqui de V1, ok? E esses resistores, gente, a princípio podem ser quaisquer caras, mas a gente vai escolher uma configuração específica para vocês verem o que vai acontecer. Então aqui eu vou chamar de R2, aqui de R1, aqui também de R1, e aqui também de R2. Vocês veem que não é uma coisa tão genérica, né? Eu fiz dois pares casados para vocês verem o que vai acontecer. Mas, a princípio, você pode deduzir essa expressão de forma totalmente genérica, tá? Eu não vou fazer isso porque não acho muito interessante aqui. Acho que só vai ficar uma fórmula muito grande que ninguém vai lembrar. Ok, e aqui é a nossa tensão V0. Então, gente, olha só. Como que a gente vai deduzir essa expressão, né? Eu vou usar aqui o teorema da superposição. Então, eu acho bacana, né, o estudo do amplificador operacional nessas topologias bases, porque a gente usa as técnicas de análise de circuitos para deduzir alguns casos. Eu já poderia ter usado a tensão de nó para os casos anteriores, eu só simplifiquei um pouco. Agora nós estamos usando o teorema da superposição, tudo bem? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou equacionar a tensão de saída. Então, quem que é a tensão V0, né? Nós vamos fazer o seguinte, como funciona o teorema da superposição, eu analiso o impacto de uma fonte por vez. Então, eu vou analisar primeiro o impacto só da fonte V1. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, eu vou aterrar a fonte V2. Ela vai estar curto-circuitada ali. E aí é o seguinte, né? Eu não vou ter nenhuma fonte de sinal aqui. Então, aqui, olha só, vai estar curto-circuitado, né? Aqui é zero, esse zero vai ser carregado para cá, não vai ter nenhuma corrente fluindo aqui, né? Porque a corrente que estaria saindo aqui já está tudo em paralelo, né? Não vai entrar nenhuma corrente aqui dentro, nem nada. Ou seja, o potencial todo aqui, esse cara vai ser simplesmente zero, ok? Ou seja, isso aqui virou um amplificador inversor, certo? Porque eu tenho a configuração inversora e aqui embaixo o meu terminal positivo conectado direto no terra. Vocês concordam? Então, basicamente, eu só preciso escrever o ganho do amplificador inversor. Isso aqui vai ser menos V1 vezes R2 sobre R1. Concordam? Isso é a parcela da tensão de saída devido apenas ao impacto da fonte V1, ok? E agora eu faço o contrário, né? Eu pego e aterro a fonte V1. Quando eu aterro a fonte V1, gente, eu tenho simplesmente um amplificador não inversor. Olha só, eu tenho aqui a configuração de ganho, né, inversora, mas ela está conectada no terra, e eu tenho uma fonte de sinal chegando aqui. A questão é que não é o V2 propriamente dito, né? É o V2 multiplicado por um divisor de tensão. Porque pensem só, não entra corrente no amplificador, concordam? Então, a corrente que sair daqui, ela vai desviar e descer para cá. Ou seja, eu tenho um caminho direto, né, de V2 até o terra. Então, esse potencial aqui é simplesmente um divisor de tensão, né? É a tensão que está aqui em cima do resistor R2. Mas eu consigo calcular por um divisor de tensão simples, né? Vou chamar isso aqui simplesmente de V. Vou botar um V maiúsculo mesmo, sem problema. Que aí eu já sei o seguinte, que V é simplesmente V2 vezes o divisor de tensão. R2 sobre R1 mais R2. Como eu disse, né, gente, o divisor de tensão e o divisor de corrente, eles são extremamente úteis, porque eles aparecem em pequenos problemas, né? Eles por si só são muito simples, mas eles aparecem em muitos problemas mais complicados. Como aqui, né? Não é tão óbvio enxergar esse divisor de tensão, e só para ficar extremamente claro, eu vou desenhar só essa fatia aqui do circuito, do jeito que a gente já conhece, né? Isso que está aqui é a mesma coisa se eu tivesse a fonte V2, e aí ela está conectada aqui em um resistor R1, resistor R2, tá todo mundo fechado aqui, né? O V2 e o R2 estão no mesmo potencial, então aqui é R2, aqui é R1, eu estou simplesmente medindo isso aqui, ó, beleza?
exatamente isso que está aqui. Tudo bem, gente? Porque não entra corrente no amplificador. Então tem um circuito ali que está basicamente isolado, ok? Então, beleza. Eu tenho agora uma fonte, um sinal V que está aplicado aqui em um amplificador na configuração não inversora. Então, vou somar isso, né? Isso aqui vai ser mais essa coisa vezes o ganho do amplificador não inversor. Ou seja, vai ficar V2 vezes R2 sobre R1 mais R2. E o ganho do amplificador não inversor é 1 mais R2 sobre R1. Vocês concordam? Isso está meio feio, mas a gente consegue melhorar um pouco, né? Por quê? 1 mais R2 sobre R1, a gente viu que eu podia escrever de um jeito melhor, que é o seguinte. Não melhor, né? Mas anterior, que era assim, R1 mais R2 sobre R1. Vocês concordam? E aí, olha só o que acontece. Esse R1 mais R2 corta com esse R1 mais R2, sobra exatamente R2 sobre R1. Então, eu consigo colocar esse termo em evidência, e isso aqui vai ficar igual a o quê? R2 sobre R1 em evidência, e vai sobrar aqui V2 menos V1, que é exatamente uma subtração dos dois sinais, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos só chegar essa turma aqui para cima e colocar essa fórmula mais bem destacada, né? Então, vem aqui que V0 é igual a R2 sobre R1, esse 1 aqui ficou feio, vezes V2 menos V1. Pronto, eu tenho aí a subtração de dois sinais. Então, olha só que interessante, né, gente? Você consegue, de forma analógica, né, usando o amplificador operacional, fazer operações aritméticas básicas, né? Eu posso pegar dois sinais e somar, subtrair, multiplicar, não multiplicar eles, né, mas multiplicar um sinal por um número, né? Ou dividir, obviamente, porque é só pegar um número fracionário, né? Enfim, só não consigo dividir os dois sinais ou multiplicar os dois sinais entre si dessa forma. Mas são maneiras da gente operar com sinais medidos ali num circuito usando um amplificador operacional. E vocês veem aqui uma aplicação do teorema da superposição, né? Que é bastante interessante. Então, se não ficou muito claro, revisa aqui essa parte de novo, né? Olha só, quando você aterra aqui em vermelho, você tem sobrando um amplificador inversor. Quando você aterra o azul, você tem sobrando um amplificador não inversor com um único detalhe, que a tensão de entrada aqui não é exatamente a tensão da fonte, é a tensão da fonte multiplicada por um divisor de tensão. Mas eu acho que ficou claro, né? E novamente, só salientando o seguinte, né? A gente chegou nesse resultado aqui bem limpo, né? Porque a gente escolheu resistores casados, né? Então aqui é R2, R1, R2, R1. Se eu tivesse usado R1, R2, R3, R4, teria ali uma expressão gigantesca, né? E que eu não acho que é muito conveniente para esse primeiro contato aqui. Tudo bem, gente? Mas essas foram as configurações de somador e subtrator. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.